Olá, seja muito bem-vinda a essa aula mais que especial que vai abordar como vender tratamentos com peptídeos. Eu sou a doutora Raíssa Ribeiro, provavelmente você me viu no Estética em São Paulo. A ideia de trazer esse tema aqui para vocês surgiu da minha palestra. Eu falei sobre peptídeos lá, o quanto eles estão em alta, e como a palestra não é tão extensa assim, eu prometi que ia gravar um conteúdo, uma aula, ensinando como abordar esses peptídeos na prática, na hora da venda, na hora de oferecer os nossos tratamentos, tá? Então aqui tá o QR Code do meu Instagram. Se você tá vendo essa aula pelo YouTube, já me segue aqui no YouTube também, aliás, se inscreve no canal, porque eu sempre abro aulas assim, chamadas Open Class, que fazem com que a gente extrapole os conteúdos mais óbvios, né, da estética e passe para um plano de ação também. Vamos lá! Antes e depois não vendem mais como antes, isso é um fato, e talvez você já tenha reparado isso aí na sua clínica, que antigamente era só colocar um antes e depois legal como esse, que chovia de pacientes, e hoje não é mais assim. Por quê? Porque a gente está vivendo numa era de informação mais intensa, né, de produção de conteúdo mais intensa, onde todo mundo abre simplesmente a câmera e chama muito mais atenção do que uma foto assim estática. E óbvio, a gente tá na era da manipulação das imagens, então o cliente ele fica naturalmente mais desconfiado ao ver simplesmente um antes e depois. As pessoas querem ver a coisa acontecendo, quer ver o bastidor, quer ver algo de fato real e ao vivo. Isso vem daquelas lives que cresceram tanto na pandemia, tá? Então eu vou falar assim, aqui sobre peptídeos. Esses são resultados dos produtos da Smart GR que eu mostrei na palestra. Resultado muito legal do uso somente do peptídeo, contendo ali, atenuando as rugas dinâmicas de 0, ou seja, antes da utilização, e depois de 21 dias, usando só a linha tópica, tá? Mas aí eu vou associar outros insights também para vocês. Partindo desse princípio que antes e depois não vendem mais como antes, eu também tive assim um choque depois que eu entrei no TikTok, que é uma plataforma nova para mim, eu entrei há pouquíssimas semanas, e um dos primeiros vídeos que eu gravei foi esse aqui. Um vídeo muito simples, ridiculamente simples, só que falando de numa linguagem, numa forma que o cliente final entende, e abordando um tema em alta. Então foi a combinação do tema em alta mais o formato. E aí, óbvio, com este vídeo eu poderia ter vendido, já explico que eu não vendi, muito mais do que com uma foto dessa que mostra os resultados. E aí, eu como nova no TikTok, não sabia de algumas coisas, mas primeiro vou passar o vídeo para que você entenda, tá? A headline diz assim: todo mundo correndo atrás dos peptídeos. É só isso. É ridiculamente simples, é só isso o vídeo. E aí encheu de comentários, assim, esse vídeo viralizou. E quase 1000 pessoas, na hora que eu tô gravando essa aula, quase 1000 pessoas comentaram pedindo o contato, onde compra, como é, me dá o link, me envia o telefone, sabe? Eu venderia se eu vendesse de fato o produto. E se eu soubesse que as diretrizes do TikTok não permitem link, porque eu até mandei o link do produto para o pessoal lá da Smart GR para que elas pudessem fazer a compra, mas não podia mandar nos comentários. E aí o TikTok bloqueou meus comentários na plataforma, ou seja, eu já estreiei viralizando, mas bloqueada, tá? O que eu quero dizer com isso? Que a gente mudou muito o formato de consumo, né? Eu já produzo conteúdo para o Instagram há anos, mais de uma década. E óbvio que eu domino aquela rede. O TikTok é algo muito novo para mim, eu entrei na conta agora há pouco. Mas isso me deu um insight extremamente importante. Poxa, é possível vender qualquer coisa desde que saiba-se o formato bacana e a comunicação bacana. E aí, óbvio, essa aula é sobre peptídeos, mas principalmente como vender isso na prática clínica, tá? Então eu tenho que falar sobre produção de conteúdo de forma muito rasa, básica e rápida, pra gente passar pro que interessa. Eu vou falar só um pouquinho o que é peptídeos, caso você tenha entrado assim, meio que de paraquedas nessa aula, tá? Peptídeos são moléculas
formadas por ligações de aminoácidos. Agora, pequenas sequências de aminoácidos unidas por ligações peptídeas. Quando as sequências de aminoácidos são muito longas, ele na verdade é uma proteína estrutural e não um peptídeo. O peptídeo, ele funciona como um mensageiro. Ele conversa com as células, facilitando a comunicação intracelular, intercelular e regulando reações químicas, tá? Então, diferente da proteína estrutural, que é pouco específica, os peptídeos são extremamente específicos. Um peptídeo regula isso, o outro regula aquilo. E é por isso que os peptídeos, é também por isso que os peptídeos estão tão em alta, porque começou-se a descobrir a especificidade de cada peptídeo. Um que aumenta muito a produção do fibroblasto, um que bloqueia muito o processo inflamatório, um que otimiza muito a resposta de regeneração. E, então, isso virou uma febre e vai crescer cada vez mais. Talvez seja o tema do ano e do ano que vem, certo? Até porque os peptídeos englobam também os peptídeos emagrecedores, que são os peptídeos metabólicos, como a retatrutida, a semaglutida, a tiserpatida, e os peptídeos cutâneos, que é o foco dessa aula, tá? Aqui no Brasil, a gente já usa peptídeos há muito tempo. Só que o grande boom do tema peptídeos agora vem principalmente por conta desse carinha aqui, ó, que é o GHK cobre, ou GHKCU, que é um peptídeo antigo, ligado ao cobre, mas agora virou uma febre mundial. Todo mundo quer utilizar ele, já que saíram pesquisas recentes, pesquisas nem tão consolidadas assim, por isso que não está liberado para uso humano injetável, falando sobre o poder dele de rejuvenescimento, de produção de colágeno, de reparação da pele, de reestruturação e tudo mais, tá? E aí, só pra gente ficar na mesma página, os peptídeos hoje, no Brasil, no momento que eu tô gravando essa aula, eles não são liberados para uso injetável. Aliás, alguns são, por exemplo, o acetilhexapeptídeo 38 é um que eu já uso para harmonização glútea há muito tempo, que ele faz lipovolumização, ele ajuda na volumização do glúteo e das outras áreas também. Mas os peptídeos para antidade, como o GHK cobre, que é o que está mais em alta, mais famoso, ele ainda não é liberado para injetar, tá? Ele ainda não existe liberação da Anvisa e também nenhum outro país. As pessoas estão usando mesmo off-label, sem comprovação científica, tá? Então aqui tem um quadro muito didático que o pessoal da Smart GR cedeu, falando sobre cada um dos peptídeos, e a grande maioria, talvez todos até, já tenha na linha de produtos da Smart GR e a sua função, tá? A gente vai falar principalmente do GH cobre, né? E dos peptídeos com função dermorelax, que foi o tema da minha palestra, tá? E aí, como é que vocês vão abordar isso na prática? Não dá para vender só antes e depois. Não dá para vender algo sem o quesito novidade. Então, a primeira coisa de todas, eu vou passar só um pouquinho, depois eu mostro esses antes e depois, que é bem legal. Inclusive, eu acho que o pessoal da Smart GR consegue ceder para vocês fazerem conteúdos com isso, tá? Quando a gente vai montar uma estratégia de venda, uma campanha de venda, a gente tem que ter 5 passos, assim, essenciais, básicos, que não pode faltar. O primeiro deles é um nome forte. O que é um nome forte? Eu vou criar um nome para um protocolo, para um modo de tratamento que eu desenvolvi na minha clínica. E esse nome, ele é forte quando ele é autoexplicável, quando eu não preciso explicar muito o que é, ele se vende sozinho, tá? E aí eu criei para vocês esse nome Botox Extend, porque a gente vai falar de uma linha, que é a Peptide Skin, que é uma linha que tem vários peptídeos, que ele atenua as rugas dinâmicas e previne as rugas estáticas. Esse daqui, bem como esse outro resultado e aquele que eu mostrei lá no início da aula, foi do uso só da linha Peptide, tá? Sem nenhuma terapia injetável, certo? As nossas pacientes, na prática clínica, no dia a dia, a grande maioria vai usar a toxina botulínica, e tudo bem. A gente não pode concorrer com ela e não quer concorrer com ela. Mas imagine a gente aliar esse resultado aqui ao efeito da toxina botulínica. É óbvio que a gente vai estender esse prazo de ação da toxina botulínica. O paciente vai, no final das contas, gastar menos dinheiro com Botox no ano. Se você não trabalha com Botox, isso é ótimo. Se você trabalha com Botox, você vai vender um plano mais extenso. Por exemplo, a paciente vai fazer 2 toxinas ao ano, mais o Botox Extend. Porque, claro, que toda mulher, por mais que ela invista em toxina botulínica, ela quer, obviamente, que o Botox dure mais. A gente chora quando o Botox dura pouco, tá? Então, o primeiro ponto é ter um nome forte. E esse nome forte
ele precisa se vender sozinho. Ele precisa ser curto, ele precisa ser mais replicável, ele precisa se vender sozinho. Então, quando eu falo Botox Extend, eu já falo que eu estou querendo estender o efeito da aturação da toxina botulínica. Aqui serve também para aquela paciente que não quer usar toxina botulínica ainda, ou porque quer uma estética muito mais natural, ou porque é muito jovem, está preocupado com os efeitos dos envelhecimentos, das marcas, né, das rugas dinâmicas, mas não quer entrar ainda na toxina botulínica. Então esse Botox Extend, ou você pode até criar um subproduto Botox Prevent para vender para esse público mais jovem ou de uma estética mais natural, tá? O segundo ponto é uma promessa. Eu tenho que ter um nome forte, vocês já entenderam? Uma promessa. O que é a promessa? A promessa é o que é possível entregar com aquele protocolo, com aquele método, tá? O que é possível entregar aqui? Mais tempo de duração para a toxina botulínica. O que é possível entregar com a utilização do GHK-Co? Uma pele mais radiante, mais rejuvenescida, mais uniforme, com mais elasticidade, com mais tonicidade, né? Até pegando um gancho aí nesse emagrecimento pós-canetas emagrecedoras. Então essa é a promessa. A promessa é aquilo que a gente consegue resumir em poucas linhas, em 2, 3 linhas, tá? Não pode ser uma promessa gigante, não é um voto de casamento, é uma promessa para aquele tratamento, para aquele protocolo que a gente tem, tá? O terceiro ponto são os entregáveis. O que são os entregáveis? É aquilo que você vai fazer no Botox Extend ou em outro protocolo. O que você vai entregar aqui? Eu vou passar um trechinho da minha palestra que mostra o protocolo e como você pode entregar esses peptídeos da linha Peptide Skin. Essa é a linha Peptide Skin, tá? Então aqui a gente vai ter uma sequência de produtos que são para home care, por exemplo, a limpeza, que a gente pode, óbvio, usar no cabine, mas a paciente ela pode usar em casa, ela deve usar em casa, que é a espuma de limpeza, o sérum de tratamento, o cuidado intensivo em formato de bastão, a recuperação intensa, a máscara, que geralmente a gente usa na clínica, e a monodose potencializada com um blend de peptídeos. Então essa é a linha completa. E aí eu vou nomear os entregáveis. E aí deixa eu falar uma verdade, uma super verdade para vocês. A paciente, na grande maioria, não está interessada nos entregáveis, ela está interessada nos benefícios, nos resultados. Então, na minha comunicação, eu não vou falar tanto dos entregáveis, a não ser que ela pergunte. Eu vou falar dos benefícios. A promessa é muito mais importante até que os próprios entregáveis, tá? Então, nessa linha, a gente tem a potente ação Dermorelax, o prolongamento do efeito da toxina botulínica, a uniformização do micro-relevo da pele, a uniformização da coloração, a diminuição do eritema facial, retratação de poros, a retração, né, de poros dilatados e visíveis, controle da secreção sebácea, reestruturação da matriz térmica, hidratação profunda. Isso tudo aqui são a promessa. Então, se você colocou o nome de Botox Extend, tenta focar na ação Dermorelax e no prolongamento do efeito da toxina botulínica. Todas as outras ações que estão dentro da promessa, elas entram como promessas secundárias, que você pode ali num conteúdo mais extenso ou na hora da consulta abordar com a paciente, tá? O que faz parte dos entregáveis aqui? Faz parte da forma de como a gente vai entregar. Existe um protocolo que eu falei lá na palestra, mas vou revisar aqui para vocês. Ela tá aqui, ó. Não vou falar tudo isso, que aqui não é o objetivo, mas eu quero passar isso aqui, ó. Isso que eu entregava na cabine, eu vou entregar na clínica, no meu consultório, na maca, eu vou entregar para pacientes aqui, ó. A higienização com Clorex, que não desidrata a pele e faz a antisepsia muito bem. Vou entregar o Drug Delivery, principalmente se for através da Smart Pen, porque ela já tem um dispositivo de entrega do ativo. Vou entregar a monodose cheia de peptídeos, Dermorelax, de uniformização, de retração de poros e tudo mais. E vou finalizar selando essa pele com Ultra Regener, o Smart Ultra Regener. Isso aqui é o entregável na clínica, na maca. E toda aquela sequência de produtos faz parte do entregável para paciente em casa. Então, o que é que você deve colocar aí para ser um tratamento mais efetivo, com uma cara mais premium? Vou dar uma dica, tá? Uma dica de ouro. Você manda fazer uma necessaire bonita, classuda, com a logo da sua clínica e coloca dentro dela
a sequência que a paciente vai usar em casa. Então ela vai comprar o protocolo, ela vai comprar o tratamento, ela vai levar uma bolsa muito bonita que vai ter tudo que ela precisa para usar em casa, para manter os resultados que você fez no consultório, certo? Então esses são os entregáveis do seu tratamento, do seu protocolo novo com peptídeos. O quarto ponto básico de toda a estratégia vai ser uma comunicação clara, tá? Vai ser para quem eu vendo, para quem eu quero me comunicar, quem eu quero atingir. E eu vou falar já sobre algumas ideias de conteúdos, certo? E você pode, para ter ainda mais robustez nesse tratamento, nas vendas desse tratamento, utilizar algumas estratégias no estilo lançamento, ou seja, divulgar, aquecer a audiência com conteúdo muito focado nisso e usar sempre prova social. O que é prova social? Resultados de antes e depois. Raíssa, mas você disse que resultados não vendem tanto. Sim, não vendem tanto, mas a gente pode utilizar, deve usar como prova social. Eles são uma prova social, as fotos de antes e depois são uma prova social importante. Os prints da paciente dizendo que a pele está mais uniforme, mais brilhosa, mais brilhante, que o Botox tem durado mais, é prova social. Então, prova social não é somente imagem, é vídeo, é áudio, tá? É print de conversa. E dentro desse lançamento que você vai fazer do novo protocolo, do novo tratamento, coloca uma pitada de escassez, uma pitada de urgência. Ou o que é isso? Pitada de escassez eu vou abrir somente 10 vagas para esse protocolo novo. Eu vou abrir somente 10 vagas para o Botox Stand. E as 2 primeiras que comprarem ele vão ganhar XY a mais. Vão ganhar um atendimento a mais, vão ganhar um home care a mais, vão ganhar uma vantagem. Então, a escassez, o limite de vagas, e a urgência, uma vantagem para as primeiras. Isso faz com que você invista nas estratégias, invista na linha, invista nos produtos e consiga reverter isso para o seu bolso de forma muito mais rápida. Por quê? As pessoas que você colocaram na urgência, ou seja, a primeira que comprar ou as 2 primeiras que comprar, elas vão pagar todo o custo que você tiver com a operação. E o restante vai ser literalmente lucro, tá? Então, essa estratégia para a linha Peptide Skin, a gente vai criar o Botox Stand ou o Botox Prevent, se você estiver comunicando com aquele público de mais prevenção, se você tiver um público de repente mais jovem, mais adolescente, tá? Dependendo do público que você tem aí. Mas eu tenho uma outra estratégia que é o que a gente vai usar com o GHK-Cool, que é um GHK Cobre, né? Que eu já falei um pouquinho dele, tá? E aí você pode criar um nome dentro desse mesmo script de nome forte, promessa, entregáveis, comunicação clara. A gente vai usar o nome de chuva de peptídeos de beleza. O nome dos peptídeos na rede social, o termo que ele é mais pesquisado em TikTok, Instagram e em Google são peptídeos da beleza. Então eu indico que você use esse nome. Mas pra gente não usar só peptídeos da beleza, a gente vai colocar chuva de peptídeos da beleza, porque a gente vai entregar o GHK Cobre também com o Drug Delivery, tá? E aí, a gente, em vez de falar sobre microagulhamento, porque na cabeça da tua paciente pode estar um tema batido, ela já pode ter feito um microagulhamento em outra clínica, com outro profissional, mas não gostou do resultado, a gente, mudando o nome, a gente dá uma nova roupagem, uma nova percepção de valor para esse mesmo tratamento, que agora, óbvio, é diferente, porque tem o GHK Cobre, que é o peptídeo que está em alta, que tem muito resultado para a pele. Então, o nome forte para esse tratamento com GHK Cobre vai ser chuva de peptídeos da beleza. Aí a gente vai vir na promessa, o segundo ponto, a promessa. A promessa aqui já não é mais prolongar o efeito da toxina botulínica. A promessa aqui é uma pele mais firme, uma pele com alta produção de colágeno, uma pele sem derretimento. Aqui eu indico que você explore o emagrecimento acelerado pós-canetas emagrecedoras, a reestruturação da pele, a regeneração da pele, a retirada da inflamação subclínica e crônica que está na pele, tá? Que isso tudo é fruto da ação dos peptídeos. A comunicação clara é sempre utilizar um termo, né, que chame a atenção. Peptídeos da beleza é uma comunicação clara. Falar com quem você quer se comunicar claramente. Você que emagreceu 15 quilos como um jaro, você que está sentindo o seu rosto derretendo, o seu pescoço muito mais flácido, tá? Inclusive eu tô aqui com o pescoço roxo porque eu tô fazendo tratamento também no pescoço, lembrei disso agora, não estranho. E vai usar também no lançamento as estratégias de escassez, prova social e urgência. Em relação à prova social, entre em contato com o pessoal da Smart GR. Com toda certeza eles vão ceder resultados para que você utilize dentro dessas estratégias que eu passei aqui, tá? E aí, para
fazer uma pegada bem prática. Eu vou dividir o meu Instagram com vocês e vou inspirá-las com conteúdos que eu já fiz, que performaram muito bem, que com toda certeza vão performar bem nessas estratégias novas que você está colocando para os tratamentos com peptídeos. Vamos lá, um formato que performa muito bem nas redes sociais, seja TikTok, seja Instagram, é o formato de autoaplicação, meio que no estilo vlog, tá? Eu vou dar um exemplo utilizando um vídeo meu. Essa semana eu estava começando a observar o meu pescoço. Comecei a sentir um pouco de desconforto com ele. Sabe quando a gente começa a ficar encucada tá começando a ficar meio flácidozinho? Eu acho que é hora de fazer alguma coisa. E aí eu refleti que faz tempo que eu trato o meu rosto, né? Tô chegando aos 40 e muito bem, obrigada, tá? Não precisa comentar. E aí eu faço vários procedimentos no rosto, mas no pescoço eu não faço praticamente nada. Às vezes nem filtro solar coloco, inclusive. Então eu vou fazer hoje um procedimento que se chama radiofrequência microagulhada. Eu vou começar utilizando um anestésico manipulado para diminuir o desconforto, porque sim, ele pode ser desconfortável. Enquanto o anestésico faz efeito, eu vou selecionar os parâmetros do equipamento. Aqui a gente escolhe a profundidade, permanência da agulha, o vácuo e a potência da emissão da radiofrequência. Eu acredito que seja fundamental para o profissional que trabalha na área saber o que os pacientes sentem ao realizar um procedimento, né? A gente quer estar bem, a gente tem a obrigação de estar bem para provar que os procedimentos funcionam também. E eu gosto muito de provar em mim também, de sentir em mim, para entender o que a paciente está sentindo na hora da maca. É muito importante também entender o pós-procedimento, como é que a pele vai se recuperar, o que vai acontecer no pós-imediato, no pós-tardio. Quando a gente faz esse teste primeiro em si, para acompanhar isso, fica muito mais tranquilo. Até mostrar para a paciente na hora da consulta, sabe? Como é que vai ficar, se vai evoluir com casquinha, se vai ficar vermelho ou não, ficando assim agora. E aí isso dá mais segurança. Fora que esses vídeos de autoaplicação de procedimento também geram muita interação, faz com que as pacientes sintam desejo de fazer, de passar também por esse procedimento. Mostra que você faz, então se você faz em si mesmo é porque é seguro. E aí sobre o desconforto, ele é sim um pouco desconfortável. Como eu coloquei 2 camadinhas de anestésico, dá uma aliviada boa e a gente pode ir controlando a potência da radiofrequência. Justamente nessas áreas mais fininhas, como o pescoço, a gente teve uma potência menor e acabar lesionando menos, né, e tendo menos desconforto. Então a proposta é fazer essa pegada meio que vlog mesmo de autoaplicação. Porque às vezes a gente tem dificuldade de fazer esse vlog em pacientes, porque às vezes elas não querem mostrar o rosto. Se você tiver, ótimo, tá? Funciona muito bem. Mas a autoaplicação, como eu disse no próprio vídeo, ela fala muito de forma inconsciente para o paciente que se você faz em você, é porque o tratamento é bom, porque é seguro. Porque você não iria fazer em você uma coisa que não é segura, que não é boa e que não dá resultados, entende? Então essa é a pegada de fazer nesse estilo vlog. Gosto demais, performa bem, gera comentários. E aí você vai adaptar, óbvio. Aqui eu tô falando para profissionais, mas você vai adaptar para o público final, que é o seu público, tá? Um outro formato que chama bastante atenção e nas redes sociais a venda, ela é fruto primeiro do chamar a atenção. A gente primeiro precisa que alguém veja o nosso conteúdo, depois se envolva com a gente, ganhe confiança, você fomente notoriedade, né? Fomente ali autoridade naquele nicho, naquela área de atuação, e a venda é consequência. E aí eu gosto muito dessas pegadas assim, mais polêmicas, mas uma polêmica leve, que a pessoa pensa, poxa, a capa diz assim, conteúdo adulto, e a pessoa pensa, gente, como assim, Raíssa tá fazendo OnlyFans agora? É assim que chama, eu acho, né? E aí ela vai abrir ou vai acompanhar o vídeo até o final, e aí preste atenção, que é 3 estratégias que eu uso todo santo dia nos meus stories. Regra básica da CTA gostosa. Isso é um gancho visual. Isso. Vou tirar o áudio para vocês entenderem. O comecinho do vídeo é para chamar a atenção. Então eu falo sobre quando eu finalmente atendo todas as pacientes sobre tempo para assistir conteúdos adultos. Aí o que você vai colocar na tela dos conteúdos adultos, ou seja, nessa parte, você vai colocar vídeos falando sobre o GH cobre, falando sobre os peptídeos dermorelax, falando do tema que você quer vender. Esse é o conteúdo adulto que te interessa. Esse é o conteúdo adulto que provavelmente vai interessar a sua paciente também, tá? Então o objetivo é chamar a atenção, aumentar o nível de engajamento, sempre faz uma CTA chamada para ação na legenda, sempre faz uma CTA. Olha a minha CTA aqui, ó. Se esse é o conteúdo que te interessa, comente eu gosto, que eu te envio o link, certo? No teu caso, se esse é o conteúdo que te interessa, comenta eu gosto, que eu te chamo no direct.
Aí você no direct vai abordar cada paciente, cada lead, cada futura paciente, falando sobre as condições especiais para os primeiros que adquirirem, os resultados, a promessa e tudo mais, tá? Um outro conteúdo que eu fiz que performou muito bem é esse, super simples. O único remédio que você precisa para manter os resultados do Mounjaro. E aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, gera curiosidade, isso é muito bom para rede social, retém audiência, retém. Lá em cima mostra o Afinacaps. Para quem não conhece, o Afinacaps é o meu nutracêutico emagrecedor. É um produto meu, da minha empresa chamada Leve Resultados. Mas aqui você vai substituir por alguma coisa que remeta a peptídeos, tá? Você pode até colocar um frasco e colocar um rótulo nele, colocando peptídeos da beleza, ponto. Aqui o objetivo é gerar interação, gerar dúvida, gerar lead, gerar engajamento, tá? E aí você coloca uma CTA, como eu já expliquei no outro. Um outro conteúdo super simples de fazer, preste atenção. Você pediu a Deus um sinal para prosperar sua clínica em 2026. Olhe para as nuvens, e aí vem uma nuvenzinha que eu fiz, Afinin 30 inscrições abertas. O objetivo daqui era vender o Afinin 30, que é o meu protocolo de emagrecimento, que está aliado ao Afinacaps. Aí que você vai colocar, você pediu a Deus um sinal para conhecer um tratamento que não deixasse sua pele flácida após as canetas emagrecedoras. Você pediu um sinal a Deus para que a sua pele fique linda após os 40. O público 40 a mais tem crescido gigantescamente, gente, preste atenção nisso, tá? E aí você vai colocar uma nuvenzinha que você vai desenhar lá e vai colocar o teu protocolo, tá? Super simples de fazer. Outros dois pra gente encerrar, que performam super bem, são esses tipos de conteúdo. Coloca um take no fundo, de você aplicando algo em si mesmo ou numa paciente. E aí você vai colocar combinações poderosas para o Ozempic Face, que é o derretimento facial com o Ozempic. Você vai botar peptídeos mais radiofrequência, peptídeos mais microagulhamento, peptídeos mais isso. E aí você vai, aqui é muito simples de fazer, você sabe como consegue fazer? Até no próprio CapCut, que é o aplicativo que eu mais uso, ou no Edit, talvez no Edit dê para fazer. E aí é só você copiar da sua galeria a imagem, quem tem iPhone, talvez até no Samsung funcione. Você pega a imagem, clica o dedo e segura, e aí ele vai recortar só o produto, por exemplo, só esse. E aí você vai colocar em cima da imagem que você quer, tá? E aqui, óbvio, você vai usar peptídeos, a linha de peptídeos que você vai utilizar, certo? E por fim, também muito simples de fazer. Como vender tratamentos quando seu concorrente é Mounjaro, aqui você vai colocar uma headline que faça sentido, né? Como recuperar a pele após o emagrecimento acelerado, após o emagrecimento com caneta, como prolongar o efeito do Botox. Você pode até colocar os nomes dos peptídeos aqui, para chamar a atenção, e umas imagens de pele feia, tá? Todos esses conteúdos são muito simples de fazer. A ideia central aqui é que vocês abram a mente para as possibilidades. O mercado da estética ele é muito dinâmico, graças a Deus. Ele sempre está inovando, ele sempre traz novidade e a gente precisa saber sair na frente, fazer primeiro, tá? E depois, óbvio, que as pessoas vão te copiar e tudo bem, porque a gente vai estar sempre evoluindo no mercado, tá? Eu quero te agradecer por ter assistido essa aula, que tá o QR Code, que vai pro meu Instagram. Se tiver dúvidas, me manda lá. Quero agradecer o pessoal da Smart R, que disponibilizou esse tema, e os peptídeos de alta tecnologia. Eu confio demais na marca Smart R. Uso muito na minha clínica e uso em mim também, o que é mais importante. Dentro das minhas formações, eu tenho um curso específico somente para produção de conteúdo. Ele se chama De Invisível Referência, onde todos os meses eu faço uma curadoria de conteúdos, de formatos, de temas, de formas de abordar que estão em alta, e ensino a paciente, aliás, a aluna, a se posicionar no mercado digital como uma referência e deixar de ser invisível nessas redes sociais que são tão concorridas e cada vez mais concorridas. Além disso, eu tenho uma formação em harmonização corporal, eu tenho o Método Bumbum de Milhões, que é meu curso de harmonização glútea, curso de hidrolipoclasia e tantas outras coisas voltadas para marketing, gestão e harmonização corporal, tá? Um beijo grande, fica com Deus e a gente se vê na próxima.